Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma Escola Dominical. Nós estamos durante esse período de quarentena, de confinamento, tendo os nossos estudos divulgados pelo YouTube e pelos canais da nossa igreja, no Facebook, na página da internet e também no WhatsApp. Caso você não tenha assistido a nenhum dos vídeos anteriores, eu convido você a assistir. Mas se você quiser assistir a partir de agora, também entendo que você não terá prejuízo. Nós estamos estudando a revista da classe de catecúmenos. Curso para catecúmenos significa novos na fé, novos convertidos, pessoas que estão sendo preparadas para ser batizadas, para ser recebidas como membros da nossa igreja ou ainda para pessoas que foram batizadas quando criança em igreja evangélica e serão recebidas por profissão de fé. Muito bem, hoje nosso encontro será sobre o tema Como surgiu o presbiterianismo. Nós vimos até aqui estudos mais teológicos e hoje nós vamos ver um estudo um pouco mais histórico e é igualmente importante, uma vez que é interessante você saber como surgiu a igreja que você é participante ou que você está se dispondo a tornar-se membro. Como surgiu esta igreja? Recentemente li um artigo de uma outra denominação que nos caracterizou por dois elementos, e eu concordo com essa caracterização deles, com essa forma de nos categorizar. O primeiro elemento é o sistema calvinista de doutrina, e o segundo elemento é a pregação expositiva. A pregação expositiva é um evento mais moderno, mais contemporâneo, mais novo na igreja presbiteriana, pelo menos em relação ao nosso sistema teológico calvinista, que é muito mais antigo. E hoje eu não vou expor o que significa nem a pregação expositiva e nem o que significa o sistema calvinista. Na verdade, eu entendo que você precisaria ouvir todos os nossos estudos para entender um pouco mais do que significa isso. Normalmente as pessoas falam, quando pensam sobre calvinismo, pensam na soteriologia calvinista. O que é soteriologia? É a doutrina da salvação. Mas o calvinismo não se prende apenas a uma soteriologia, é todo um sistema doutrinário e chega a ser, além de um sistema doutrinário teológico, uma cosmovisão, ou seja, uma busca em fundamentar todos os aspectos da existência humana e não apenas algumas opiniões teológicas sobre determinados pontos específicos sobre a salvação, como, por exemplo, a predestinação ou a perseverança dos santos. Na verdade, é um sistema doutrinário muito maior e muito mais amplo do que isso. E você pode conferir conosco tantos assuntos que são derivados deste tipo de pensamento, não apenas à luz de uma discussão centrada em aspectos doutrinários com relação à doutrina dos decretos eternos de Deus. Mas você pode ver isso sobre aquilo que nós pensamos sobre arte, sobre música, sobre escola, sobre ensino, sobre política, um monte de aspectos que vão além do pensamento teológico, mas que deriva do pensamento teológico. Mas você deve estar se perguntando, de onde surgiu essa igreja que eu vou fazer parte, ou que eu já faço parte? Qual é a sua história? Por que é importante estudar história? Em primeiro lugar, para a gente saber por que nós existimos. Por que eu sou presbiteriano? Por que você é presbiteriano? Por que você não é outra coisa? Você poderia ser outra coisa. Você poderia ser batista, você poderia ser metodista, você poderia ser luterano, você poderia não apenas ser participante de alguma confissão protestante, mas também mesmo outras matrizes do pensamento cristão ou até de outras religiões. Como surgiu a igreja que você vai fazer parte? A igreja presbiteriana. Ao final da nossa aula, nós teremos uma tarefinha que vou passar aos alunos da classe de catecúmenos. Assista conosco até o fim. Não vale colocar o vídeo no final. Tem que assistir integralmente. Afinal de contas, você vai sair para onde? Você está confinado na sua casa, em quarentena. E é domingo. A gente tem visto alguma discussão a respeito se sai, se não sai, se volta, se não volta. Eu gostaria de lembrar, meus irmãos, que mesmo aqueles que têm defendido o retorno da quarentena, têm defendido o retorno da quarentena para trabalhar, não é para passear na praça, não é para frequentar cinema e shopping, é para trabalhar, embora eu acho que alguém precisaria frequentar para vender. Mas não é esse o objetivo é que você fique em casa e saia exclusivamente
para o necessário. Tem até uma discussão a respeito de se a igreja é um serviço essencial, se não é essencial. Alguns defendem que é, outros defendem que não é. Posicionamento da Secretaria do Apoio Pastoral do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, ponto de vista de boa parte dos nossos concílios, é que este é um momento de confinamento, de você estreitar seu passo com Deus, mas a partir desses recursos tecnológicos que nós estamos oferecendo a vocês. Vamos lá. Primeiro lugar, vamos ler um texto em Atos, capítulo 8, versículo 1. Atos, capítulo 8, versículo 1. Quero apenas que você atente para uma expressão que está neste texto. Nós não vamos ficar neste texto, nós vamos partir deste texto para outros. Enquanto eu falei, você procurou na sua Bíblia. Atos 8, versículo 1. Atos 8, versículo 1. Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. A questão a que eu quero me centralizar a nossa conversa é o fato de existir um grupo chamado igreja. E este grupo ser identificável. E a gente conseguir perceber que é e o que não é, quem faz parte e quem não faz parte. Simplesmente para que a gente tenha a ideia, tenhamos em mente o fato de que existe algo chamado igreja. Só isso por enquanto. Nós, quando estudarmos a respeito de, doutrinariamente, um pouco mais a respeito dos aspectos teológicos da igreja, dos sacramentos e outras coisas mais, nós veremos um pouco mais sobre o significado de igreja. Pois muito bem. Na Antiga Aliança, ou seja, no Antigo Testamento, a igreja era a nação de Israel. Gênesis 12, 2, porém, nos diz que o objetivo de Israel, e o próprio Senhor Jesus Cristo, em outra passagem, diz que a salvação vem dos judeus. Isso significa que a salvação vem dos judeus, mas não vai exclusivamente para os judeus. A salvação vem dos judeus porque o Messias vem dos judeus. O Messias vem de Israel, Jesus Cristo. E não apenas de Israel, mas da tribo de Judá, e não apenas da tribo de Judá, mas da família de Jessé, da descendência de Davi. Gênesis 12, 2 diz: De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Essa grande nação é, no primeiro momento, a nação israelita. Mas, no segundo momento, ela é, de forma espiritual, identificada com todos aqueles que creem, que são crentes, o povo da promessa. Nós observamos, portanto, meus irmãos, que no Antigo Testamento, e isso a gente, ao pegar a Septuaginta, que é a tradução grega do original hebraico do Antigo Testamento, nós vemos que a nação normalmente é traduzida do hebraico para o grego como a mesma palavra que encontramos no Novo Testamento que acabamos de ler, que é traduzida por igreja, que é eclésia, ou a pronúncia que você acha por bem dizer, que é igreja. O que significa isso? É esse povo que crê, os salvos, os crentes, aqueles que assumiram um compromisso com Jesus, aqueles que fazem parte da nova aliança, aqueles que creem em Jesus, aqueles que foram justificados, aqueles que entregaram suas vidas a Cristo, aqueles que foram recebidos por Cristo. Esse povo, os crentes. Pois bem, antes que você me pergunte por que existem tantos grupos de crentes, por que existem tantos pensamentos, na verdade, penso eu, essa é uma razão muito mais histórica do que uma razão teológica. Nós vamos ver aqui um pouquinho a respeito do desenvolvimento da igreja a partir da igreja primitiva. Vamos lá. No início era a igreja primitiva. Essa igreja primitiva era, nos termos de Atos 24:14 e 28:22, e Atos 24:14 e Atos 28:22, vamos ler apenas o primeiro texto deles, era uma seita do judaísmo. Atos 24:14. Quem via de fora via como uma seita de judeus. Até se entender que cristão não é judeu, levou tempo na história. Atos 24:14.
Porém, confesso-te que, segundo o caminho, há que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Atos 24, 14 foi o texto que eu acabei de ler. O caminho era o nome que era dado aos cristãos, ou a seita daqueles que eram do caminho, uma seita do judaísmo. Nós, os cristãos. A igreja primitiva era basicamente esse grupo de pessoas que está caracterizado no livro de Atos e nas cartas de Paulo. E nós encontramos também algumas características delas no Apocalipse. Nas cartas de Paulo, mas também nas cartas gerais. Enfim, fora os evangelhos, todo o restante do Novo Testamento. Os cristãos, a princípio, foram perseguidos primeiramente pelos judeus, depois foram perseguidos pelos judeus e pelos romanos. A perseguição foi mais leve em alguns momentos, mais dura em outros, tornou-se generalizada na época de Nero, Vespasiano, Tito, e até chegar no fim do primeiro século, depois entrando alguns períodos de uma perseguição mais severa, em outros momentos de uma perseguição menos severa. Nós vemos que a igreja foi perseguida pelo Estado de Roma, pelo Estado romano, até que no ano 313, ou melhor, 323, foi publicado o Edito ou Édito de Milão, concedendo plena liberdade ao cristianismo. E algum tempo depois, não apenas tornou-se permitido ou tolerado o cristianismo, mas ele tornou-se também religião oficial do Império Romano. A partir daí, nós encontramos alguns problemas que foram surgidos da igreja cristã, e esses problemas acabaram por afastar a igreja de suas características primitivas, de suas características originais, que eu peço licença para ler na página 74 algumas dessas características. Vou ler para vocês. A partir daí, a igreja cristã passou a receber um grande número de adesões. Muitas pessoas sem a verdadeira conversão entraram para a igreja. A atuação de tais pessoas e a influência do mundo pagão levaram a igreja a adotar doutrinas e práticas que se chocam brutalmente com os ensinos bíblicos. Eis alguns exemplos. 2 pontos. No ano 375, foi instituído o culto aos santos. No ano 431, instituiu-se o culto a Maria. A partir do concílio de Éfeso, cidade que pontificava a grande Diana dos Efésios, divindade feminina pagã, em 503 surgiu... Essa foi a instituição do culto a Maria. Em 503 surgiu a doutrina do purgatório. Em 783 foi adotada a adoração de imagens e relíquias. Em 1090 inventou-se o rosário e em 1229 foi proibida a leitura da Bíblia. E há muitas outras inovações que seria longo mencionar aqui. Isso daqui são palavras do reverendo Adão Carlos Nascimento, fez uma excelente pesquisa, mas pode ser observado também nos livros de história da igreja. O que acontece? Se você pegar a igreja, que hoje é chamada de Igreja Católica Romana, e pegar o texto bíblico, os irmãos vão perceber o distanciamento daquilo que a gente vê, daquilo que a gente enxerga, daquilo que está na igreja primitiva. Por quê? Porque na igreja católica a doutrina de que a palavra de Deus, isso na prática, é a prática católica fundamentada no seu entendimento de que Deus fala por meio de sua igreja, ou seja, por meio da tradição, e não apenas por meio de sua palavra revelada e escrita, não por meio dos ensinos dos apóstolos. É o ensino dos apóstolos mais um monte de outras coisas. E esse monte de outras coisas tem força vinculante para os seus fiéis, de modo que não há para eles um problema em, por exemplo, em estabelecer a confissão auricular, ou seja, que um padre deveria ouvir a confissão e então liberar o perdão de Deus, ou seja, mediar. A igreja seria, na verdade, uma mediadora entre o cristão e Deus, ou cristão e Cristo.
que acontece? Como nós não enxergamos isto na igreja primitiva, como nós não enxergamos isso no ensino de Jesus, como nós não lemos isto na palavra de Deus, a Bíblia, a única palavra de Deus, então nós discordamos totalmente e entendemos que a igreja de hoje tem que ser igual à igreja primitiva. Ou seja, ela não pode ter confissão auricular porque não tinha confissão auricular no primeiro século. Não pode adorar Maria, não pode venerar Maria, não pode conversar com Maria em oração, porque a conversa que Jesus ensinou é unicamente dirigida ao Pai, no nome de Jesus, pela mediação e pelo trabalho do Espírito Santo de Deus. Ou seja, não tem lugar para santo, não tem lugar para Maria, é só Jesus. Por quê? Porque é só Jesus nos evangelhos, é só Jesus nas cartas de Paulo, é só Jesus nas escrituras. Então, quando nós vemos todo esse desenrolar na história, o que acontece? Acontece uma divergência muito grande. Acontece que nós temos uma posição muito distante da posição católico-romana. Mas algumas pessoas afirmam, permitam-me ler mais uma vez, que a igreja organizada pelos apóstolos é a igreja católica romana. Quanto a isso, o reverendo Adão Carlos Nascimento esclarece, e eu aqui repito o seu ensino, leio para os irmãos. A Igreja dos Apóstolos, primeiro, não adotou nenhum nome, não é católica, não é romana, ela é a igreja. Ela é a igreja. Inclusive, tem alguns grupos religiosos hoje que entendem justamente que a igreja não deve ter nenhum adjetivo depois de igreja. Ela é só a igreja. Segundo lugar, o sistema de governo e a organização da igreja primitiva, suas doutrinas, sua liturgia, não tem nada a ver com o que a igreja católica pratica. Nada a ver. O templo, conversar com um santo, ver as imagens e não ler as escrituras, nós encontramos os crentes de Bereia sendo mais nobres que os de Tessalônica, não porque ficavam olhando imagens, mas porque estavam lendo a Bíblia para julgar se a pregação que eles ouviam estava correta à luz das Escrituras. Como o apóstolo Paulo também acabou de mencionar aqui, que todas as coisas, sirvam a Deus de nossos pais, capítulo 24, versículo 14, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo, acreditando em todas as coisas, presta atenção nisso, que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Ou seja, se o evangelho estivesse fora da lei e dos profetas, ele não deveria ser acreditado, porque o mesmo Deus que falou no Antigo Testamento é o Deus que falou no Novo, e que não tem nada a ver com confissão auricular, com rosário, com culto a Maria, com culto aos santos, purgatório. Você não lê purgatório, Jesus não ensinou purgatório. Quem ensinou purgatório foram os teólogos dos séculos seguintes, não Jesus. Assim sendo, nós encontramos também letra C. A verdade é que a Igreja Católica Romana surgiu das transformações ocorridas na Igreja primitiva. Transformações que, lamentavelmente, só afastaram a Igreja dos ensinos de Jesus Cristo. Você lê o que está na Bíblia, você não consegue enxergar isso na prática romana. Você vê os crentes orando, todos eles orando, não alguém orando pelos crentes, simplesmente. Aliás, isso também nos afasta de certos pensamentos que hoje receberam a adesão de muitas pessoas que são originárias do pensamento protestante, que é o seguinte: aquela pessoa que não ora e que pede para os outros orar para ela, que vai atrás de alguém que ore por ela, que alguém que fale com ela para Deus em nome dela, porque ela mesma precisa de alguém mais santo para falar com Deus. Ou seja, é a mediação para o mediador. Isso não existe, isso não acontece nas Escrituras. A igreja estava em oração, o povo de Deus sempre orou. Mas nós temos. Diante disso, a partir de 1300, com o início de movimentos nacionalistas, existiram alguns homens que queriam se afastar do domínio de Roma. E aí mescla-se dois pensamentos. Um pensamento político nacionalista que acha que os romanos devem mandar nos romanos. Roma deve mandar em romanos, não nos ingleses, não nos franceses, não nos alemães, não nos
nos povos que se encontravam na Escandinávia ou em outros lugares da Terra. Do outro lado, também existem pessoas que liam as Escrituras, estudavam as Escrituras e pensavam: o que a igreja pratica não é aquilo que está na Bíblia. E nós devemos voltar para a Bíblia. Dentre essas pessoas, nós encontramos John Wycliffe, nascido em 1328, professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra. João Hus, nascido em mais ou menos 1373, professor da Universidade de Praga, se não me falha a memória, na República Tcheca. Girolamo Savonarola, nascido em 1452, monge dominicano, enforcado e queimado em 1498 por ordem do Papa Alexandre VI, em Florença, na Itália. E no século XVI começa o movimento reformador de fato. Esse movimento da reforma nasce basicamente em duas frentes, a frente luterana e a frente calvinista. Eles são mais ou menos do mesmo período, mas com relativa independência um do outro. O primeiro surge com Martinho Lutero, em 1517, e o segundo surge com Ulrico Zwinglio, em datas que a gente não consegue afirmar, porque não existe um fato como os luteranos que conseguem datar o dia que Martinho Lutero afixou na porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses. E aqui nós não temos como falar de uma data a respeito do início do trabalho de Ulrico Zwinglio na Suíça. Mas nós sabemos que em 1525 a Suíça tornou-se, ou Zurique na Suíça tornou-se oficialmente protestante. Pois bem, Ulrico Zwinglio era uma pessoa bastante valente e numa guerra entre os cantões ou as províncias católicas e protestantes, Zwinglio morreu em batalha. E aí a reforma suíça, no início ela é uma reforma suíça, depois ela se expande, ela começa, ela se desenvolve com o trabalho também de Guilherme Farel e de João Calvino. João Calvino é o personagem mais falado, mais até interessante desse período, um grande teólogo, escreveu bastante, influenciou o pensamento na Escócia, nos Países Baixos, na França, enviou missionários para o Brasil no período da França Antártica, pela colonização, tentativa de colonização de Vila-Gagnon, da Baía de Guanabara. Escrevia para muita gente, influenciou profundamente o pensamento de um pastor chamado John Knox, que fugindo da perseguição religiosa pela rainha da Escócia e em divergência com também o pensamento da Igreja da Inglaterra, que também estava se reformando, surgia aí o movimento puritano, mas também surgia aí a igreja com este nome, de Igreja Presbiteriana, na Escócia. Na verdade, foram outras pessoas que deram este nome para ela. Normalmente os inimigos é que dão os nomes para as coisas, né? E são tratados inicialmente de forma pejorativa, mas depois o nome pega e é bem verdade que a gente começa a ficar até alegre com aquele nome. Ao invés de ser a igreja da realeza, a igreja da nobreza, a igreja episcopal, era a igreja que os presbíteros tomavam conta. É a igreja que é a parte mais baixa do clero, pensando em termos da linguagem da época, a parte mais baixa do clero tomava conta, que eram os presbíteros. E pior ainda, os leigos, gente sem formação, gente que era eleita pelo povo. Surgia aí também a igreja congregacional, não confunda com Congregação Cristã do Brasil, que é um movimento religioso que corre por fora, que, se não me falha a memória, nasce na Itália. Tem nada a ver com a igreja congregacional, que floresce de forma muito forte nos Estados Unidos da América, tornando-se uma das maiores denominações nas 13 colônias originais. Muito bem. Aí surge a palavra presbiteriano. Essa é a origem histórica da igreja que você está estudando para fazer parte na classe de catecúmenos. E eu espero que esta aula também tenha sido útil para aqueles que estão conosco, não podendo assistir outras aulas de escola dominical, porque está tudo concentrado em mim, e aí eu estou compartilhando com vocês a aula de catecúmenos, e eu espero que você também tenha crescido e se informado um pouco mais a respeito da história da nossa igreja. Nós não incentivamos a termos orgulho denominacional.
Nós não podemos ter orgulho de ser presbiteriano, porque orgulho é pecado e nós não podemos ter esse pecado. Nós temos que evitar, correr do pecado, ao invés de chamá-lo para nós. Mas nós temos sim, de fato, uma alegria em conhecer a sua história e em perceber o seu compromisso com as Escrituras. Por que nós não somos católicos romanos? Porque nós enxergamos muito mais características da igreja presbiteriana na igreja primitiva do que da igreja católica romana na igreja primitiva. Por isso. Espero que essa aula tenha sido útil. Ao final dessa aula, você vai fazer uma oração, vai orar conosco e vai também orar com as pessoas que estão com você, ou vai orar sozinho, se você estiver vendo esse vídeo sozinho. E ao final, vai mandar um WhatsApp para mim. Se você não tem meu WhatsApp, você pode entrar no site da Igreja Presbiteriana de Paraguaçu Paulista, IPB Paraguacu, ou Paraguaçu sem cedilha.org.br. Ou clica lá, joga no Google Igreja Presbiteriana de Paraguaçu Paulista, e aí você vai nos encontrar. Ao final tem os nossos contatos, você vai mandar um WhatsApp para nós, dizendo como tem sido a sua quarentena, se você tem orado, se você tem acompanhado os nossos vídeos, se você tem participado dos nossos cultos. Você vai nos dar um feedback daquilo que está acontecendo com você nesse período e com sua família, tá certo? Nós vamos fazer uma oração aqui, depois você faz outra oração aí e seguimos juntos, embora separados. A igreja não fecha. O templo pode fechar suas portas, mas a igreja, ela continua perseverante e ela marcha triunfante rumo à consumação dos séculos. Vamos orar. Deus amado, pedimos que a tua graça permaneça sobre cada um de nós que estamos na preparação e ouvindo esse vídeo. Que a tua igreja seja edificada nesse período em que nós nos isolamos, nós estamos em quarentena, nós buscamos nos afastar da contaminação, do contágio de um vírus que tem assustado, que tem trazido grande preocupação. Nós te pedimos a tua bênção, Senhor, para nós mesmos, para a tua igreja, e pedimos também a tua bênção, sobretudo para aquela pessoa que está nos assistindo agora, que está preocupada com sua saúde, está preocupado com o seu emprego, está preocupado com o salário que vai receber no próximo mês, se vai ter salário, se não vai ter, se vai ter emprego, se não vai ter. Nós te pedimos a tua bênção sobre os autônomos, pedimos a tua bênção sobre os empregados, pedimos a tua bênção, Senhor, para a indústria, para o comércio, pedimos a tua bênção para o Brasil e para o mundo, Pai. E abençoa sobretudo a tua igreja nesse período difícil. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos solidários, ajuda-nos, ó Deus, a olhar o próximo, ajuda-nos, ó Deus, a não murmurar, a exercer de fato a fé em Ti em momentos de tristeza, de luta e de muito trabalho espiritual junto a Ti, porque agora nós não temos ninguém para nos empurrar, é nós contigo e nós apenas. Nós te pedimos a atuação do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Aguardo o seu contato, mande o seu feedback para nós, pode mandar no privado ou em algum grupo do WhatsApp da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Paraguaçu Paulista, reunida mesmo no confinamento, mesmo na quarentena. Deus te abençoe. Amém.